Simulado 130 de legislação de trânsito para você que nos acompanha aqui no canal Sala de Trânsito, você que está estudando para concurso público, prova de primeira habilitação, fazendo algum curso na área de trânsito, ou nos acompanha e está testando os conhecimentos em legislação de trânsito, está no lugar certo. Já são 130 simulados de legislação de trânsito, com mais de 400 questões respondidas e comentadas aqui no canal e de graça, né? Então, são sempre 3 questõezinhas por vídeo. Vamos para a primeira delas, que é a questão de número 419. A questão 419 aqui diz o seguinte, ó: nos casos em que for comprovada a existência de outro veículo automotor circulando com combinação alfanumérica de placa igual à do veículo original, ou seja, um clone, um dublê, como algumas pessoas chamam, a troca das placas com a substituição de caracteres alfanuméricos de identificação será realizada mediante a instauração de processo administrativo pelo órgão ou entidade executivo de trânsito e registro de veículo, que seria, nesse caso aqui, o DETRAN. Olha, gente, nós temos, tá certo? Naquela resolução 969, que é a resolução que ficou conhecida como das placas no padrão Mercosul, a resolução 969 de 2022 do CONTRAN, ela trata dessa questão justamente de placas. E por tratar disso, isso se trata de clonagem, um problema relacionado às placas do veículo, lá nós temos o procedimento também para substituição das placas em caso de clonagem. Existe um procedimento, um processo administrativo a ser instaurado pelo DETRAN, documentação precisa ser apresentada pelo proprietário do veículo que foi clonado, né, mostrando que houve a clonagem e tudo mais. E aí tem aquele procedimento, sendo deferido, vai ser feita a substituição das placas, porque a placa, como regra, ela acompanha o veículo até o seu sucateamento. Você não pode simplesmente chegar, eu não gosto desses caracteres aqui não, vou trocar os caracteres da placa do meu veículo. Tem que trocar o veículo, né? Então não pode, porque ali acompanha o veículo até o sucateamento. Agora, nessa situação de clonagem, é possível que seja feita a substituição. Vai ser autorizado e vai ser feita essa substituição. Então, do jeito que está escrito aqui, a afirmativa, a questão número 419, ela está correta, beleza? E com isso, vamos para a questão de número 420. Ó. A questão 420 aqui é a seguinte, olha. O recurso na Jari deverá ser julgado no prazo de 24 meses, contado do recebimento do recurso pelo julgador. Olha, vejam só. Aqui é o seguinte. Houve uma autuação, a lavratura de um auto de infração de trânsito, o sujeito foi notificado e apresentou defesa de autuação ou defesa prévia. Como ele apresentou defesa prévia, o órgão tem um prazo de 360 dias para expedir a notificação de imposição de penalidade, né? Julgar, em outras palavras. E quando ocorre a aplicação dessa penalidade, é feita a notificação, existe a possibilidade aqui justamente do recurso. E esse recurso é dirigido à JARE, a Junta Administrativa de Recursos de Infração. Essa questão de recurso à JARE você encontra aqui, ó, no artigo 285 do CTB. E aí, né, nós tivemos uma mudança em 2021, por meio dessa lei aqui, ó, 14.229 de 2021, e que, dentre as mudanças trazidas por essa lei, foi incluído nesse artigo o parágrafo 6º, que passou a estabelecer um prazo para julgamento por parte da JARE, que é um prazo de 24 meses. Né? O detalhe é que esse prazo ele só entrou em vigor agora, em 2024. Né? Então, assim, desde 1º de janeiro de 2024, com a entrada em vigor desse parágrafo 6º do artigo 285 do CTB, que até então, como eu disse, não existia um prazo expresso, né, para fins de julgamento, para se levar em consideração até mesmo uma possível prescrição, né, no processo. O que tinha na realidade era a lei 9783 de 99, que trazia a possibilidade de prescrição em 5 anos ou uma prescrição intercorrente de 3 anos quando o processo ficava parado justamente por mais de 3 anos na mesma fase, pendente de decisão de despacho. Então a gente tinha essa consequência aí. Hoje não, hoje a gente tem prazo para conta prazo para julgar, para notificar, enfim, mas é prazo de julgamento de modo geral. Na defesa pode chegar até 360 dias, caso tenha sido apresentada a defesa. E no recurso, tanto em primeira quanto em segunda instância, primeira instância na JARE, segunda instância CETRAN contra DIF ou colegiado especial, 24 meses. Então, tem um prazo muito claro e expresso na legislação agora. Então, ó, a questão aqui está
correta, beleza? E vamos para a terceira e última questão desse vídeo, que é a questão número 421, que diz o seguinte aqui, ó. Nas infrações por estacionar em frente à garagem, né, estacionar em frente à garagem, que é aquela com guia rebaixada destinada à entrada e saída de veículos, pelo princípio da razoabilidade, em vias sem regulamentação de estacionamento, a autuação deve ocorrer mediante acionamento do prejudicado. Olha, a infração por estacionar em frente à garagem, ela está prevista aqui, ó, no artigo 181, inciso 9 do Código de Trânsito Brasileiro, tá certo? É aqui onde está prevista essa infração. Para que essa infração ocorra, e aí é importante que você saiba disso, tá certo? Para que essa infração ocorra, deixa eu só colocar aqui, né? Aqui é a infração de natureza média, são 4 pontos no prontuário e multa de R$ 130,16. Além disso, tem a previsão de aplicação da milha administrativa de remoção do veículo. Vejam só, para que essa infração ocorra, a gente tem que observar 2 requisitos importantíssimos para que fique caracterizada de maneira indiscutível a infração. Ali, ó, guia rebaixada. Esse é o primeiro ponto. A guia não é rebaixada, é da altura do resto da rua. Como o meu carro é de um porte um pouco maior, eu consigo forçar a subida aqui. Se o cara estaciona na porta, não é infração. Mas eu vou chamar o agente da autoridade de trânsito local. Ele não vai autuar, porque a guia não é rebaixada. Então a guia, inclusive nesse inciso 9 do artigo 181, ele até traz entre parênteses o meio fio, ele traz essa expressão, guia da calçada, entre parênteses, meio fio, e ele precisa estar ali rebaixada, tá certo? E perceba ainda, ó, destinada à entrada e saída de veículos. Essa é uma outra exigência para a infração ocorrer. Eu tenho uma garagem, ela tem um tamanho considerável, mas eu desmanchei essa garagem, fiz um boteco. Bom, não é mais destinada à entrada e saída de veículos, destinada à entrada dos consumidores, né? Então, não tem infração nesse caso, tá certo? Ou desmanchou, fez um mercadinho, uma mercearia, né? Sei lá, um restaurante. Então, assim, se o local não é destinado mais à entrada e saída de veículo, também não tem infração, porque não está obstruindo nada ali, se o cara estacionar, ainda que a guia seja rebaixada. Agora, se a guia for rebaixada e o local for destinado à entrada e saída de veículos, quem estacionar ali é infração. Porém, tem ainda uma outra observação para fazer com vocês, que é o seguinte: isso consta na ficha de fiscalização dessa infração do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Lá nas definições e procedimentos dessa ficha, nós temos a previsão de que a autuação ela só é feita mediante acionamento do prejudicado. Por quê? A lógica da ficha, não quer dizer que a gente concorde ou discorde, enfim. É a seguinte, veja, meu carro entra e sai da garagem. Eu tiro ele da garagem e coloco na porta da minha garagem. É o meu carro. Ora, se é o meu carro que vai entrar ou sair dali, e é ele que está na porta da garagem, eu estou prejudicando quem ali? Ninguém, essa é a lógica. Então, se um agente da autoridade de trânsito passa fiscalizando e viu o meu carro na porta da minha garagem, ele não tem como saber, ele vai autuar? Não, porque ninguém chamou ele. Então, se é outra pessoa que estaciona na porta da minha garagem, o vizinho foi lá e estacionou, aí é infração. Porque aí eu chamo o agente da autoridade de trânsito no local, ele vem até o local, constata o cometimento da infração e faz a autuação. Por quê? O local é destinado à entrada e saída de veículos, a guia é rebaixada e houve o acionamento prejudicado, sou eu que não consigo colocar ou retirar o carro da garagem. Então, do jeito que está escrito aqui, a afirmativa está correta. Beleza? E aí, acertou quantas? As 3? Errou alguma? O que é que você errou exatamente? Qual foi o ponto da questão que foi aquela casca de banana que fez você achar que a resposta seria diferente? Por sinal, as 3 foram corretas, né? De repente você considerou alguma errada, mas por que você considerou? Deixa aí nos comentários, justamente para a gente entender a dificuldade e tentar trazer questões justamente sobre a dificuldade, para você ir trabalhando essa dificuldade que você está tendo naquela determinada questão, tá certo? Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanha até aqui, um grande abraço e até a próxima.